Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Gutenberg, sou um professor de matemática e eu leciono na Escola Municipal Hélio de Ônibus Branquinho, localizada no Nápoles, na cidade ocidental de Goiás. E estarei fazendo esse vídeo e destinando a ele aos alunos do sétimo ano, tá bom? Nesse vídeo o assunto será sobre porcentagem e irei explicar todos os conceitos de forma resumida. Só que a diferença é porque assim, eu já dei essa matéria na sala de aula antes da, da parada forçada, né? Do coronavírus. Antes da pandemia eu tinha dado essa aula aí. E eu também disponibilizei um material no Google Classroom lá sobre porcentagem e percentagem, lá naquele sisteminha lá que vocês pegam o material. Só que agora a diferença é que a aula vai ser mais dinâmica, porque vocês vão ouvir minha explicação, vocês vão contar com a minha explicação, além da explicação do texto, né? E eu também passei uma lista de exercícios, então eu vou estar ensinando a vocês, tentar ensinar vocês a fazer essa lista de exercícios de uma forma bem resumida, tá bom? Então, eu vou sintetizar todo o pensamento relacionado a sintetizar, né, que é o correto. Todo o pensamento relacionado a porcentagem e percentagem, tá bom? Então vamos começar definindo. E antes de eu começar a falar sobre o assunto, vocês, como estão vendo o vídeo, vocês podem dar um pause, entendeu? No vídeo, aí eu vou avisar o momento assim que vocês podem dar um pause para poder ver uma explicação boa, para anotar, né, os pontos mais importantes, tá? Primeira coisa que eu vou falar é sobre porcentagem ou percentagem, tá certo? Eu vou explicar para você o que significa isso. E também nesse vídeo eu vou explicar para vocês que existe um site, tá bom? Que vocês podem praticar o conhecimento através de jogos matemáticos. Isso é muito bom, porque aí você pode até se divertir um pouco, tá certo? Então vamos à aula. Porcentagem ou percentagem, só para deixar claro, tá? Significa a mesma coisa, tanto um como o outro. E ela é caracterizada por esse símbolo aqui, tá vendo? Esse símbolo aí. E normalmente porcentagem ou percentagem é ligada à área econômica. Por quê? Porque você vê muito esses símbolos aí, esse símbolo aí relacionado a desconto, a juros, ou seja, desconto é algo, ó, vou até colocar aqui, ó, desconto significa, né? Vamos colocar aqui, valor decréscimo, uma palavra só, decréscimo. Ou seja, desconto significa você diminuir o valor. E juro, que é normalmente usado aí na área da economia, é acréscimo, tá? Ou seja, o juro vai aumentar o valor e o desconto vai diminuir. E esse símbolo é relacionado a essas duas palavrinhas aí. Fora outras coisas na vida, como por exemplo, quando você vê lá, lê uma notícia de jornal, e aí o IBGE resolveu fazer uma pesquisa sobre gostos. Aí foram entrevistadas 4.000 pessoas, aí 20% prefere jogar bola, gosta de jogar futebol, 30% gosta de assistir série. Ou seja, ele, ao invés de ele estar falando número, ele está falando percentual. E aí é que entra a matemática. Por quê? Porque se você souber fazer o cálculo, você vai entender o que significa aquele 20%, o que significa aquele 30%. A mesma coisa quando você vai na loja. Às vezes a loja diz lá em percentual, por exemplo. Se você pagar à vista, você vai ganhar 15% de desconto. Se você pagar a prazo, vai sofrer um acréscimo de 5% ao mês de juro. Ou seja, vai aumentar o valor ou vai diminuir, entendeu? Então, por que é importante saber disso? Porque você vai ter uma noção de quanto que vai de fato aumentar ou diminuir
entendeu? Porque esses números ele vem em percentual. Outra coisa relacionada à porcentagem é que você consegue, através da porcentagem, ter noção de totalidade, noção mais sobre espaço. Como assim? Quer ver? Você vai numa pizzaria e convida um grupo de amigos. Se tiver, por exemplo, independente da quantidade de pizzas que você comprar, você estabelece uma regra, ó. São 5 pessoas, cada pessoa vai comer 20% do que for comprado. Ou seja, para você descobrir o que significa aquele 20% que está relacionado à pizza, você tem que saber o cálculo matemático. Então, o que é a porcentagem? A porcentagem, eu vou escrever aqui agora, tá bom? Vou escrever e vou falar. Porcentagem significa uma técnica, é uma técnica matemática que permite calcular permite calcular um valor numérico de um percentual, que foi o que a gente falou aí, tá bom? Foi o que eu falei aí até agora, foi isso aqui. É uma técnica matemática que permite calcular um valor numérico de um percentual. Certo? E também tem uma outra utilidade. Vou tirar aqui essa. Ou calcular o percentual que o número que algum número é de algum total. Então tá vendo aqui, são duas utilidades da porcentagem. Ou você vai calcular o valor numérico de um percentual, ou você vai calcular, deixa eu mudar aqui a cor, ou você vai calcular o percentual que algum número é de algum total. Quer ver? Eu vou fazer duas perguntas para você e vou escrever até aqui também, ó. Olha a diferença. Uma coisa, deixa eu colocar aqui para ver. Uma coisa é perguntar isso aqui, ó. Quanto é 40% de 50. Outra coisa é perguntar quantos por cento vamos supor aqui, por 20 é do 50. Uma coisa é perguntar quanto é 40% de 50 e outra coisa é perguntar quantos por cento o 20 é do 50. Então, se você souber responder essas duas perguntas, a nível de cálculo, você vai saber fazer tudo em porcentagem. Tá certo? Eu expliquei isso na sala de aula, que existem, aliás, tudo em matemática existem muitas formas, acho que até N formas de fazer qualquer tipo de cálculo, mas lá na sala de aula eu expliquei 3 maneiras. De cada situação aí que eu descrevi para você. Aqui na aula eu vou explicar 2 maneiras de fazer isso, tá bom? Vamos começar aqui na primeira pergunta. Quanto é 40% de 50? Então, ó, o percentual é 40 e o total é 50. A primeira forma de fazer isso é utilizando fórmula, tá? E qual é a fórmula? Percentual, quem é o percentual? 40 vezes pontinho. Por que eu uso pontinho e não x? Porque o x se confunde com letra. Ponto, que é vezes, total ali é 50, dividido por 100. Vamos dividir isso aqui por 100. Opa! Ignorar isso aqui. Ignorar. Vamos dividir isso aqui tudo por 100. Pronto. É assim que faz a primeira forma.
Se você pegar 40 vezes 50, vai dar 2.000. Se você dividir 2.000 por 100, vai dar 20. Mas o que eu vou fazer aqui? Você pode fazer assim, tá? Eu vou cortar, tá bom? Vou fazer assim. Ó, cortar esse zero aqui e esse aqui. Com esse. Aí a conta agora tá fácil. A conta basicamente é 4 vezes 5, que é 20. Então, 40% de 50 é 20. Essa é a primeira forma de fazer isso aqui. Tá certo? Qual é a segunda forma de fazer isso? Segunda forma... Ai, deixa eu tirar isso aqui. Segunda forma é pela regra de 3. Regra de 3. No caso aqui é a regra de 3 simples, tá? Você conhece 3 valores e desconhece um, ó. 100% não é o total? 100%? Então põe aqui, ó. 100% representa total. 40%, que é o que ele quer saber. Mas o total aqui é quem? Não é o 50? Então já pode pôr o 50. E 40%, que é o que ele quer saber? X, porque você não sabe quem é, então é X. E aí, como é que a gente sai disso aqui? Deixa eu jogar isso aqui lá para baixo. Como é que a gente sai disso aqui, hein? Multiplicando cruzado, ó. Vamos multiplicar cruzado. Aqui eu vou diminuir um pouco a letra. Ficou 48, ainda vou diminuir para 22. 100 vezes x igual 50 vezes 40. Agora a gente está diante de uma equação do primeiro grau. Quando eu tenho uma equação, eu tenho que isolar a letra, né? Tem que isolar a letra. Tirar esse 100 daqui e passar para o outro lado. Como é que a gente vai fazer isso? Ele está multiplicando, ele vai com a operação inversa. Ele vai passar dividindo. Então aqui vai ficar x igual 50 vezes 40 dividido por 100. A mesma coisa lá do primeiro caso. Coincidentemente deu o mesmo cálculo. E aí nós vimos que isso aqui vai ser igual a 20. Então essa é a segunda forma de fazer. Aqui você pode ir dando pause, tá? No vídeo, para você ir acompanhando. Então vamos apagar aqui. Vamos então agora à segunda pergunta. Vamos resolver a segunda pergunta, ó. Quantos por cento Agora ele quer saber quantos por cento 20 é do 50. Primeira fórmula. Repare que essa pergunta é o contrário da outra. A outra ele queria saber o valor numérico de um percentual. Agora ele quer saber o percentual. É ao contrário. Lá ele dá o percentual e queria saber o número. Agora ele só dá o número e quer saber o percentual. Como é que você faz isso? Você vai pegar o que ele quer saber, que é 20, vezes 100, e vai dividir pelo outro número. Você vai dividir pelo... Deixa eu ignorar isso aqui. Você vai dividir pelo outro número ali. Quem é o outro número? 50. Eu fiz essa pergunta de propósito, porque você vai ver que vai dar o mesmo percentual
da primeira pergunta, que é 40%. Ó, aqui, continuando. Aqui eu posso... Não, eu vou multiplicar direto. 20 vezes 100 é 2.000. Certo? Vamos repetir aqui. 50. E 2.000 dividido por 50 vai ser 40. Só que como ele quer em percentual, então é 40%. Opa, vamos voltar porque não deu certo. Vamos aqui. Local igual. Vamos diminuir a letra. 22. Então 2.000 dividido por 40, por 50 é 40%. Pronto. Essa é a primeira forma. Qual é a segunda forma? Segunda forma. Regra de 3. Simples. Vou diminuir a letra aqui. A gente conhece três valores, ó. 100%, que é o 50. Aqui a gente não conhece, que aqui a gente quer descobrir quantos por cento o número é. O 20, né? É de 50. E a gente conhece o 20. Como é que faz isso aqui? A mesma coisa que a gente fez lá na outra. Vamos multiplicar cruzado, ó. Multiplicar cruzado. Aí vai dar 50 vezes x igual a 100 vezes 20. Como é que a gente faz isso aqui? Lembra que tem que isolar a letra? Isolando a letra tem que passar o número para o outro lado. E a gente vai passar com a operação inversa. O inverso de multiplicar é dividir. Tem que dar a mesma coisa lá do outro. Ou seja, 40. Então vai ficar x igual 100 vezes 20 dividido. Opa, vamos pagar aqui. Dividido por 50. Tirar. Bom, aqui a gente pode fazer 100 vezes 20 e depois dividir por 50, mas eu vou fazer assim, ó. 100 é o dobro de 50, então eu posso pôr um 2 aqui. Opa, vamos apagar. Como que eu consigo fazer um 2? Então é o 2 aqui. A resposta vai ser 2 vezes 20. Então, ou seja, x, apagar isso aqui. Isso, tem que apagar lá do início. E agora sim. X igual a 2 vezes 20. X vai ser igual a 40. 40 o quê? %. Então, gente, essas formas que eu ensinei vai fazer você solucionar qualquer questão de porcentagem. A outra questão que pode vir é escrever o percentual em forma fracionária ou escrever... Ele vai estar a forma fracionária e vai pedir para escrever em percentual. Como o vídeo tem 19 minutos, eu vou encerrar o vídeo aqui e a gente vai continuar no outro vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e no outro vídeo a gente já vai direto para a folha de exercício. E aí no final do outro vídeo a gente eu vou aproveitar e vou apresentar para vocês também os jogos matemáticos, tá bom? Então eu vou encerrar aqui. Vamos lá, vamos para o próximo vídeo, hein? Não deixe de acompanhar.